Se liga, o Conexão começa agora. Seja muito bem-vindo, esse é o Conexão Jovem, o lugar onde você tem voz e tem vez. Esse é o seu espaço, você interage com a gente, faz acontecer, não é, Chapolin? Com certeza, sempre. No começo do programa, né, aquela introduçãozinha que sempre eu e o Chapolin fala, só eu falei hoje, Chapolin, porque eu quis, assim, ser minimalista, entendeu? Tá na moda. Tá na moda. Você já ouviu falar desse termo? Já ouvi falar bastante. Minimalismo? Tá? Tem muita gente que fala minimalismo, seja na arquitetura, nas artes, Exatamente. na vida. Na moda, né? A galera tá aí, não, quero viver só com 33 peças de A roupa, frase, né? Bia, hoje em dia sobre minimalismo é o mais, quer dizer, o menos é sempre mais. Menos é sempre em todas mais, as áreas. que é uma frase também que virou jargão, né? Virou Exatamente. senso comum, inclusive. Mas a gente vai querer se aprofundar um pouquinho mais nesse tal minimalismo, Chapolin. A gente perguntou pra galera, você acha que ter menos coisas, de fato, traz satisfação, traz felicidade aí? O que você acha? Tô na dúvida, quero saber também, viu? Eu também. A gente perguntou pra galera, você tá participando aqui com a gente, daqui a pouquinho a gente lê o seu comentário, facebook.com/Conexão Jovem Oficial ou através do Insta, né, Chapa? @PGConexão. Nós temos aqui dois convidados muito especiais para falar sobre esse tema, hein? Convidados minimalistas. Hein? Minimalistas, Chapolin, minimalistas. Vamos lá, então? Bom, bora. Beleza. Você aqui do Conexão pode participar com a gente, de novo, através das redes sociais, tá? Facebook e também o Insta. Chega mais, porque hoje a gente vai falar sobre o tal minimalismo. Você já ouviu falar dessa palavra? Já conversou com seus amigos sobre? É uma filosofia de vida que tem impactado muitas pessoas, principalmente a galera, principalmente a juventude, e o Conexão resolveu dar uma estudadinha melhor para saber o que de fato é minimalismo, né? Ter menos coisas, a gente perguntou para você, realmente nos torna mais felizes, mais satisfeitos? É esse o X da questão? Por que a gente é viciado em consumir e consumir e comprar e ter? Como é que eu posso ter uma vida de desapego? E melhor, qual é a minha motivação, minha principal motivação com essa vida de desapego? Por que eu quero me desapegar das coisas em pleno século XXI? Como é que eu posso conseguir essa vida de desapego em uma sociedade que, por exemplo, está cada vez mais maluca, mais pirada, quando o assunto é comprar e comprar? Ai, Bianca, quantas dúvidas! Eu sou uma pessoa de muitas dúvidas e espero que você seja também, para que a gente possa bater um bom papo aqui no Conexão. E, quem sabe, responder essas perguntas ou colocar mais pulga atrás da sua orelha, tá? Chega mais, porque o papo vai ser da hora. Se pra fazer a mala na hora de viajar a gente já se desespera, será que eu tô levando roupa suficiente? Levo mais uma blusinha? Não levo? Imagina tentar adotar um estilo de vida em que a regra é de que menos é mais. Difícil, né? Embarca comigo nessa então pra ver se a gente tá sozinho aí nesse dilema. Por quanto tempo você acha que você ia sobreviver com o que tem dentro da sua mala? 2 meses eu consigo. Essa aqui de baixo. 2 meses só com ela? Sim. Eu espero que uns 6 meses. Ó, o plano essa mala é planejada para 6 meses, mas eu sei que eu vou ter que lavar a roupa. 1 ano ou mais. Sério, 1 ano? Só essa malinha? Tranquilo. Lógico, normalmente eu pego e faço as combinações de roupas que eu vou usar e dá para fazer trocentas milhões de combinações. Olha, se não durar mais, é marmelada. E geralmente a sua mala vai lotada, é difícil fechar, como é que é? Um pouquinho. Na verdade, essa maior tá bem cheia, mas a azul tá mais vazia, que eu tô levando exatamente para viagens curtas, né? Mas a grande até que não foi tão difícil. Eu fiquei enrolando as roupas, pequenininha, até que deu certo. E geralmente eu já não consigo nem fazer a mala direito, né? Eu não sei dobrar a roupa direito, mas apertando a gente consegue. Não, tá até molinha aqui, ó. Tá... Ainda tá levando espaço para comprar mais? Lógico. Você acha que você conseguiria fazer essa viagem com menos roupa? Você acha que você exagerou aí um pouco? Não, eu espero que você já dê a conta certinha, né? Que é planejamento, aí eu espero que dê certo. Provavelmente, acho que a gente sempre leva mais para garantir que não tenha problema lá. Eu acho que dava sim, porque eu geralmente prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. E se a gente for na sua casa, no seu guarda-roupa, quantas peças de roupa eu ia encontrar? Pelo menos ia ter umas 200. Ia dar
3, dava para umas 10 malas, inclusive os sapatos, vergonha. Toda mulher é uma centopeia. Toda mulher é uma centopeia. Pode ver, de pequenininha já tem fissura em sapato. Cara, muita mesmo. Porque eu geralmente tenho muita roupa, assim, de tudo, de vários tipos. Fazendo a mala eu já percebi que eu não uso a maior parte das minhas roupas, porque as principais eu tô levando e ainda tem um monte, mas é muita, não tenho nem ideia. Costuma se desapegar, depois de um tempo você doa ou fica acumulado lá no guarda-roupa mesmo? Costumo doar. Sempre eu tô doando uma roupa que eu não uso, que a roupa fica escondida lá no guarda-roupa, eu tô doando. Não, fica acumulado, geralmente fica acumulado. Não sou muito. É uma coisa que eu tenho que melhorar em mim, infelizmente. Fica somente aquelas que a gente fala, eu vou emagrecer, vou entrar nela, entendeu? Então, essa fica. Você já ouviu falar em minimalismo? Não, Não sabe nem o que é? não, nunca ouvi falar. Já. Já tentou botar em prática? Nunca tentei botar em prática, mas já li a respeito. Que a pessoa que vive com uma mala é meu sonho. Acho que eu nunca conseguiria fazer isso. Acho que com o tempo, assim, não é uma coisa que você faz de uma hora para outra. Com o tempo você começa a se adaptar a esse tipo de coisa. Acho uma coisa bem legal, porque você acaba economizando mais, né? Beleza, nós fomos às ruas, Kathleen Brito sempre ouvindo a galera aí nas avenidas, nas alamedas, nos shoppings, nos supermercados, enfim, a Kathleen sempre dá um jeito de estar com o pé na rua, né, Chapolin? Olha, Bia, essa menina é um fenômeno do Conexão. Foi a melhor aquisição. Olha, nem PSG com o Neymar adquiriu tão bem uma peça que nem a gente aqui, viu? Olha aí, não, Kathleen, olha... Contratação do ano. Contratação do ano, sempre ali interagindo, conversando, pesquisando, fazendo ótimas matérias e ouvindo a galera, que esse é o mais importante. Obrigada, viu, Kathleen? Daqui a pouquinho tem matéria especial também trazendo dicas sobre o assunto de hoje. Mas, Chapolin, algo assim fenomenal também são os nossos convidados. Com você sempre. Apresenta esses convidados, Chapolin. Vou começar. É digno de você apresentar os nossos convidados. Vou começar por ele, Henrique Torres. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Aqui, ó, disposição, aqui, ó. 4 continências aqui, ó. É um cara minimalista. Olha, minimalista, cara gente, sim. Só tenho várias 200 cores, uma e meia tal, uma minimalista meia também. Dá uma marrom. olhada na meia Essa dele. meia não é nem minimalista, ela é outra coisa. A meia, assim, tudo, né? Cara, Combinando, tá você aqui, viu, né? você tá aqui com uma pessoa da moda, hein? Você tá com uma verdade, consultora é verdade. de moda. E olha que eu não perguntei pra Poli hoje, cara. Poli, como é que eu tô me vestindo hoje? Eu tô bem? Ótimo. Ok? Você tá sempre bem, Ok, Henrique. tô aceitável? Então tá bom. A harmonia tá legal. Tá legal, né, assim, as Poli? cores, Ele é né? bem estiloso, né? Ele Igual é o Thiago. Autêntico. Pois Pessoas muito estilosas nesse Então, programa. apresento já a Poli Claro. também. Poliana Loureiro, escritora, blogueira, o que mais? Famosa. Famosa. Famosa não, mas... É uma pessoa Consultora de moda. consultora, minimalista até no tamanho, né? Mas é por completo, não é mesmo? Se a gente vai viver, a coisa vive por completo. Olha, e até aproveita, você falou que a Poli é da moda. Da moda. E daqui a pouquinho, quando a gente entrar nesse tópico, eu gostaria de saber, ficou uma curiosidade para mim, Bia. Você comentou no início aqui que até na moda hoje tem o minimalismo. Opa. Será que combina essa filosofia minimalista com moda? Olha aí, então vamos discutir, que aliás o minimalismo surgiu mais dentro desse campo, né? Depois que a galera deu uma ampliada aí no assunto para as demais áreas da vida, né? Bom, minimalismo, né? Sem muitas firulas, eu já de início desse bate-papo, eu quero esclarecer para você que nos assiste agora que essa não é uma defesa contra o capitalismo, nós não temos nada a ver com esquerdismo, a gente não tem nada a ver com filosofias ou, sei lá, ideologias maiores, né, com o minimalismo. Aqui é só uma conversa e uma discussão sobre algo que está surgindo entre a galera. E a gente vai ver isso um pouquinho mais a fundo até o minimalismo na Bíblia. Será que... ninguém é Illuminati aqui, né? Illuminati? Então tá Ninguém bom, legal. ainda Ninguém é não. Illuminati, tá bom. Ainda não, mas até porque, Bia, quando você fala isso, eu entendo até porque o minimalismo ele não é um movimento de esquerda.
Não. E nem de direita. Nada a Ele é ver. um movimento que quer resgatar alguns valores. na É, sociedade. na verdade é o seguinte, a palavra minimalista ou minimalismo, ele existe, sempre existiu, entendeu? E como a gente colocou no início, né, na arquitetura, na moda, na arte, enfim, agora como estilo de vida, né? Mas eu queria saber de vocês, eu sei que vocês já assistiram documentários, já leram algumas coisas, estão um pouco antenados aí. O que de fato é minimalista? Porque a galera dá uma confundida assim, minimalista é aquele cara que gosta de viver com 30 itens dentro de com nada. casa, com 10 peças de roupa, que não compra nada, quer viver no meio do mato, é isso? Você quer falar, Polio? Pode Não, falar só. você. Posso Você é uma começar? pessoa que tem mais. Pelo menos o que eu entendo como minimalismo é um estilo de vida. A gente tem que tomar cuidado também com essa coisa de virou moda, sabe? Sim. A gente está ouvindo muito falar de minimalismo e minimalismo virou moda. E muita gente fala, quero ser minimalista sem nem fazer ideia do que Do que é. significa. Então, o que é o minimalismo? É um estilo de vida que busca trocar o excesso pelo essencial. Se livrar dos excessos e ficar com aquilo que é realmente importante, que realmente tem significado. Então, quando você pensa no que é essencial para mim, o que é essencial para mim pode ser diferente do que é essencial para o Henrique, para o Thiago, para você. Então, a gente não pode, por exemplo, quantificar quantas peças de roupa você vai ter, porque talvez o que é essencial para você, para mim, não seja. Então, minimalismo é ter uma qualidade de vida buscando o que é essencial. Eu entendo assim. E É você, isso aí. Henrique? É exatamente isso. Na verdade, as pessoas acham que é ter menos, né? Só ter menos coisas, né? Mas na verdade não é só ter menos coisas, né? E não é também só ter coisas úteis, né? Tipo assim, porque tem gente que fala assim, não, o cara reduz só para aquilo que é útil, né? E não é uma questão só de função da coisa, né? É aquilo que na verdade traz um valor para sua vida, né? Então, que realmente traz um valor para sua vida, né? Então, é essa a questão, né? Diminuir todo aquele amontoado de coisas que a gente guarda e tem para aquilo que realmente traz valor para sua vida. Eu né? acho que tem a ver também com o minimalismo, tem mais a ver com o ser do que com o ter. Sim. Né? Não é ter menos coisas ou, né, enfim, mas é ser. E quando você entende o que é ser, você elimina os exageros, você tem uma vida mais leve. É de que forma o que eu tenho significa a minha vida, dá significado para a minha vida, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Eu achei interessante no que você falou, Poli, a respeito do modismo, né? Porque muitas vezes tudo que é tendência, surgiu algo interessante. É cool. É legal eu ser minimalista porque eu sou alternativo, eu tenho. A galera chega em casa, minha casa toda clean, não tem nada. Mas quando essa moda passa, a pessoa volta ao vazio ou volta ou vai para uma outra tendência. E a própria essência do minimalismo é a felicidade. Em tudo que eu olhei a respeito do tema, a felicidade ela é o ponto essencial. E quando você, por exemplo, se você vive o minimalismo de uma maneira que isso está interiorizado naquilo que você é, na sua essência, então acho que isso faz sentido e mesmo que essa moda passe, você vai continuar vivendo porque você não está fazendo porque as pessoas dizem que isso é legal ou cool, não. Você está fazendo porque isso dá significado à sua vida, né? Exato. Isso é importante. E é interessante pensar que quando a pessoa realmente vive o minimalismo, todas essas coisas como o que ela veste, a decoração da casa dela, ou que a gente vê como decoração minimalista, enfim, acaba sendo consequência. Porque ela acaba priorizando o essencial, priorizando, por exemplo, ao invés de comprar tudo e comprar muito, sem nenhuma necessidade, só porque ela está vendo, ela vai comprar coisas mais duráveis, ela vai comprar peças que combinem entre si, então ela vai ter cores mais sóbrias, ela vai perceber que ela não precisa de tantos objetos, por exemplo, ela vai ter uma decoração mais clean. Na verdade, o minimalismo vivido, ele traz como consequência essas outras coisas. Agora, você simplesmente, vou usar preto, branco e cinza aqui, isso não é ser minimalista, né? Exatamente. Isso é ser monocromático, né? Mas puxando... Será que é bom aquele momento de eu falar... Eu estava conversando com a Bia hoje, antes do programa, né? Falando um pouco sobre esse assunto e tal. E aí o Thiago tocou numa questão, né? Sobre a felicidade, né? O centro da coisa está na felicidade, né? O centro do movimento, né? É a busca insana da felicidade. Né? E a Bia tinha me comentado uma coisa hoje muito bacana, que corrobora muito com um pensamento que eu tenho... Eu tenho, não fui eu que elaborei isso, né, mas que fez sentido pra você, que faz sentido para mim, né, que é um pensamento que é
da filosofia judaica, né? Inclusive, né? Tem um livro que eu estava falando com o Chapolin antes também, né? O Shabbat, que é um livro do Abraham Joshua Heschel, né? Que é um filósofo judaico e tal. E ele vai falar que, na verdade, nós somos seres do espaço, né? Nós queremos dominar o espaço, né? Nós somos feitos para dominar o espaço, né? Cultivar a terra, né? Mas o espaço, ele às vezes sacrifica o tempo, né? Para você dominar o espaço, você tem que sacrificar o seu tempo, né? E esse sacrifício do tempo muitas vezes não é benéfico, porque o tempo é o coração da existência, né? A gente estava falando hoje, o tempo é dinheiro. Não, o tempo é vida, né? Se você não tem tempo, você está morto. Então, o tempo é vida. Então, quando você sacrifica esse tempo em prol do espaço, a sua vida vai muito mal, porque a gente, na verdade, transforma o tempo em um subservo, né? Do espaço, porque a gente não sabe o que fazer com ele. Porque a gente não tem domínio, ele não é material, né? A gente precisa a realidade pra gente é muito tangível, né? A gente precisa enxergar, pegar, materializar, né? Até os conceitos, as ideias, né? Muita gente tenta materializar Deus, né? Entendeu? Então, a gente busca ter esse domínio sobre o espaço, porque é uma coisa que a gente consegue controlar, né? As forças da natureza, né? A Revolução Industrial, a gente consegue controlar isso. Agora, o tempo é uma vertente, um caminho que a gente não consegue ter domínio. Sim. Então, por não ter domínio, a gente enlouquece com essa visão do tempo e transforma ele num subservo do espaço. Que é o que acontece hoje, né? Hoje a juventude, por exemplo, o ser humano em geral, né? Precisa trabalhar e tudo. E hoje nós trabalhamos para ter. Esses dias eu estava discutindo isso com meu esposo mesmo. A gente trabalha para ter coisas e para pagar essas coisas, mas a gente não tem tempo para usufruir dessas coisas adquiridas. E isso é bizarro. Ou seja, então era melhor que você... às vezes tem gente que tem menos, mas tem tempo para contemplar ou para aproveitar o mínimo que ele conseguiu. E é aquela coisa, né, que na verdade, eu estava até falando pro Chapolin, que as coisas, elas não dão significado, né, a um momento. O momento é que dá o significado às coisas, né? Então, por exemplo, essa mesa aqui, os sofás, as cadeiras que a gente está sentado, são muito bonitos e tal, mas eles só dão significado a um momento que a gente está vivendo aqui agora. No caso, por exemplo, a gente está vivendo esse momento de fazer esse programa. Então, talvez, se eu nunca mais pisasse aqui e visse essa mesa, eu falar, nossa, aquele dia que eu... Entendeu? Então, as coisas dão significado ao momento que você vive, não o contrário. Então, às vezes a gente entra nesse frenesi de buscar as coisas como um significado pleno da nossa vida, né? O que, na verdade, vai preencher um vazio, né? E aí, isso aí é correr atrás de cenouras, porque você vai conquistar e o vazio continua. Exatamente, você vai conquistar e o vazio continua. Exatamente. Mas então, é esse vazio que a gente vai conversar daqui a pouco. Ideia mais. Né? Com certeza. Pra gente entender se realmente viver com menos é o que traz felicidade. E que felicidade é essa? Que minimalismo é esse? Será que a Bíblia já falou muito antes sobre esse tal minimalismo e o ser humano agora voltou porque esse vazio voltou com mais intensidade? Enfim, a gente vai falar sobre isso, vamos filosofar até menos um pouco, vamos ser minimalistas na filosofia e vamos para a prática. Partir para a prática. Porque tem bastante coisa massa para a gente falar na prática. O menos sempre é mais. E até eu lembro de uma frase aqui, antes de mostrar o nosso estudo bíblico, que eu escutei um dia desse, que dizia o seguinte: a gente humaniza as coisas e coisifica as pessoas, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, e o programa de hoje do Conexão vai falar a respeito disso para você. O que o minimalismo pode trazer de benefícios para a sua vida? Mas a gente tem presente aqui no Conexão, você sabe, todo o programa você pode participar, e o nosso estudo, Bia, que é o presente aqui, em um dos temas, o tema 10, ele fala o seguinte, sobre a ansiedade e como controlar. Opa! E a ansiedade tem tudo a ver com esse tema. Totalmente. A gente é ansiosa, sempre ansioso, querendo alcançar coisas, adquirir coisas, esquece de focar nas pessoas. Então, entre em contato com a gente, você pode adquirir gratuitamente o nosso estudo bíblico, só ligar no telefone que está na sua tela, se você não quiser entrar pela internet, ou você pode entrar pelo nosso blog, o endereço está na sua tela, entra lá, faz o seu cadastro e você vai receber inteiramente gratuito na sua casa. 2 minutinhos e a gente já volta. De
De volta com Conexão Jovem, o lugar onde você tem voz e tem vez, e um programa minimalista, sabe? Um programa que tenta pegar o menos, pegar assim a essência das coisas e passar o suficiente para você, para que depois você amplie aí os seus horizontes, beleza? Vem com a gente porque o papo tá show de bola. Temos 2 convidados, Henrique Torres e a Poliana Loureiro também, para a gente falar sobre minimalismo. E a gente perguntou para você, e aí, você acha que viver com menos, que é o que prega o minimalismo, realmente traz leveza e traz felicidade para você? Olha, quem participou aqui é a Karine Pestana. Ela disse assim, não traz. Assim como viver com muito, também não. Achei interessante, porque ela está falando de equilíbrio. O NVP Balbio, esse é o perfil dele aqui no Instagram. No início do processo de minimalismo, você realmente acha que você vai viver com menos. Mas quando você passa a entender o minimalismo e a modéstia, você passa a viver com o suficiente. E tem uma diferença entre viver com menos e o suficiente, segundo ele. E o fato de não ficar nessa corrida louca por coisas que você não precisa, você fica em paz e fica mais feliz. É isso aí. Daqui a pouco o Chapolin vai ler mais comentários, mas antes a gente tem aqui dicas especiais para você ser um cara ou uma menina minimalista. Oi pessoal, aqui é a Luana do canal Simples e eu tô aqui hoje no programa Conexão Jovem para trazer uma dica para você que não aguenta mais não ter espaço na sua casa, que não sabe por onde começar a fazer uma limpa. Então eu trouxe 20 objetos que você pode se desfazer hoje mesmo. Só para lembrar que antes de você jogar fora, vê se não pode doar para alguém, se não pode reutilizar esses objetos, reciclar e tudo mais, para que a gente também não fique simplesmente se desfazendo e aumentando o volume de lixo no nosso planeta. Então vamos para a nossa lista. Comida estragada ou fora da validade. Eu tenho certeza que na sua despensa ou na sua geladeira você vai encontrar comidas que não servem mais para o consumo e que estão ali ocupando espaço. Papéis de presente que estão há anos, talvez debaixo do seu colchão, esperando embalar um presente que nunca chegou. Cartinhas, cartões e bilhetinhos de anos atrás de pessoas que pode ser que você não conheça mais ou que não tenham mais nenhum significado na sua vida. Contas antigas, seja carnê de alguma compra que você fez há muito tempo, sejam contas de aluguel, de condomínio, de água, de luz, que tem muitos anos e não vão ter mais valia. Manuais de itens que você não possui mais. E junto com esses manuais, as garantias desses produtos. Livros, apostilas escolares ou de um curso que você fez há muito tempo que hoje não representa nada e está ocupando espaço no seu armário. Provas e trabalhos escolares. Disquete. Quem é que tem disquete? E para que você tem disquete? Remédios vencidos. Eu tenho certeza que você tem algum comprimidinho, alguma gotinha, algo que já venceu e você não percebeu e talvez tenha até tomado já. Sabe aquela roupa ou aquele calçado que você separou para arrumar e faz muito tempo? Talvez você nem goste mais dele, não usaria e ele tá separado para arrumar até hoje. Maquiagens e esmaltes vencidos, aquele esmalte seco que você não consegue nem pegar com o pincel, o que ele tá fazendo na sua casa? Canetas que não funcionam. Se você riscou e viu que não funciona, se desfaça daquela caneta, porque o dia que você precisar, todas elas vão estar falhadas. Carregadores, cabos e fios extras de coisas que você nem lembra a quem pertence. Revistas antigas de assuntos que não lhe interessam mais. Lembrancinhas de casamento, de chá de panela, de chá de bebê. Toalhas, lençóis e roupas rasgados e manchados. E por fim, os folhetos e ímãs de geladeira daqueles de serviços, de gás, de restaurante, de pizzaria, talvez você nunca tenha utilizado, não vai utilizar e se precisar consegue facilmente encontrar na internet. Com certeza, se você analisar esses 20 itens, muita coisa pode sair da sua casa, pode servir para outras pessoas ou simplesmente ir para o lixo e abrir o seu ambiente para novas coisas entrarem ou simplesmente para ter um espaço mais agradável e mais leve. Essa foi a minha dica de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Valeu, é isso aí, muito bom. Olha só, Bia, a gente está aqui no Facebook, muita gente participando também. Legal. Você e a nossa produção jogou uma pergunta lá, se dá para a gente viver com menos, né? De uma maneira minimalista. Isso de fato traz felicidade. Traz felicidade, exatamente. A Rayane, ela fala que dá sim.
Ela diz o seguinte: acontece que o mundo consumista coloca nossa cabeça, colocou em nossa cabeça que é preciso ter sempre mais para ser feliz. Mas se formos analisar de verdade e com cuidado, nós não precisamos de muito para viver. Ela assistiu aquele documentário do The Minimalist, que é super bacana, vocês assistiram também, no Netflix, e é super legal, acho que é isso mesmo. Se você quiser, tem uma dica aqui para a galera que está em casa, tem um documentário chamado The Minimalist no Netflix, você pode assistir lá e vai te dar algumas ideias a mais, alguns insights a mais a respeito desse tema. Quero mandar um abraço para o Igor Queiroz e para a Viviane Machado também, que estão comentando e participando aqui com a gente a respeito desse tema. E você, acha que dá para viver com menos e ainda ser feliz? Como que é essa questão? Participa com a gente. Massa. E mais uma coisinha, a gente não está aqui defendendo ou levantando uma bandeira do minimalismo, né, do minimalismo. Ai, seja minimalista. Eu acho que a discussão vai até um pouco mais a fundo, né? E é por isso que a gente jogou isso aqui. O X da questão é viver com menos, né? Seria essa a pergunta, porque o que nos qual é a motivação que está levando você a querer o desapego das coisas, né, Poli? Você mexe com moda, mexe com roupas, a meninada, principalmente a mulherada, pira, né? Eu, por exemplo, tenho muitas peças de roupas que eu não uso e sempre tem aquele mínimo lá no guarda-roupa, que são as minhas preferidas, eu uso sempre. E com as outras mulheres não é diferente, né? Como é que é isso na moda? Como que você aconselha as mulheres nesse lance de minimalismo? Qual é a motivação que você enxerga nelas de, não, agora eu quero me desapegar, mas quais são as suas observações em relação a tudo isso? Eu queria fazer uma observação aqui. Com relação à moda, eu fiquei muito feliz porque na semana passada nós participamos de uma semana de moda. E como eu já falei aqui outras vezes, eu sempre falo, moda é indústria. Então, se a indústria ela quer se manter, ela precisa acompanhar o que está acontecendo. E o mundo ele está se voltando para um consumo mais consciente. Então, a moda entendeu isso e durante uma semana ninguém falou de tendência, do que vai ser usado na próxima estação, do que está usando agora. A gente passou uma semana ouvindo sobre procedência, consumo consciente, sustentabilidade. Mas agora, para a moda, mais importante que ter várias roupas é ter uma roupa que te representa, que combina com você, que é adequada à sua imagem e que você sabe de onde está vindo, sabe? Antes de comprar a peça só porque todo mundo está usando, para e pensa, essa peça realmente me representa? E é o que a gente realmente deveria fazer. Principalmente nós que somos cristãos, que temos uma mensagem para passar através da nossa imagem, nós precisamos nos preocupar mais com o que nós estamos mostrando, com o que aquilo representa, do que com o que as pessoas vão pensar em relação a estarmos antenados ou não com a moda. Aqui com o Figurino do Novo Tempo a gente faz isso. Nós nos preocupamos mais com a imagem que essa roupa vai te ajudar a mostrar do que com o fato dela ser tendência ou não. Eu achei interessante isso que você falou da origem também, né? Porque muitas vezes a gente... É claro, a gente não tem como saber tudo, de onde vem, como que é produzido, mas tem algumas coisas que a gente tem a notícia, que sai na mídia. Por exemplo, se a gente vai adquirir uma peça que a gente sabe que é feita através de trabalho escravo. A gente vai atrás de uma marca que a gente sabe que para ela produzir, sei lá, teve um desmatamento, teve um impacto ambiental. Não só a respeito de moda, mas através de tudo que a gente consome, de onde que vem esses produtos, né? E às vezes a gente fala assim, mas a culpa não é nossa, a culpa é da indústria que faz. Mas a indústria faz porque tem alguém que compra. Então, se eu, que sou o consumidor final, me conscientizo e procuro por essa procedência, a indústria ela vai precisar melhorar, vai precisar ela vai mudar. se mover nessa realidade que eu vou... Exatamente. Agora, beleza, né? Eu acho que nunca se consumiu tanto, mas a nossa geração, estava falando isso com o Henrique, né? Cara, uma piração por comprar, consumir e tal, uma geração tecnológica, a gente pira um monte de coisa, mas parece que a nossa geração, muitos também, essa preocupação com menos, com a consciência, com a sustentabilidade tem crescido. Beleza, ok, vamos consumir o suficiente, mas como consumir o suficiente e ter essa consciência diante das coisas e você consumir só o que traz valor para você, se ainda nós vivemos num mundo extremamente capitalista? Como, na prática? Que jeito você, por exemplo, faz isso, Henrique? Olha, ou eu tenta não sei, fazer? Eu não sou muito exemplo. Eu acho que na verdade, eu eu não me considero uma pessoa extremamente consumista, mas ao mesmo tempo, eu sou um pouco, de uma maneira geral, desligado, né? Poxa, eu sou um pouco desligado das coisas, não fico, né?
Mas eu acredito que, assim, de uma maneira prática, a gente precisa... É como se você pudesse chegar na sua casa, né? E ter a sensação de que você vai chegar em casa e você não vai entrar no seu computador, no seu laptop e tal, no smartphone, atrás de alguma coisa, né? Então, eu acho que, assim, talvez você começar a se policiar. Acho que eu preciso do primeiro passo para quem está procurando viver com menos, né? Se policiar, se observe mais, entendeu? O seu comportamento. Porque, às vezes, as pessoas nem conseguem observar que estão fazendo isso, né? Que estão consumindo freneticamente. Fazer si também é legal, isso, né? Eu preciso disso. Ou, por exemplo, o cara tá lá, não sei o que, no computador. Nossa, cara, já tô comprando outra coisa, entendeu? Tipo assim, nossa, poxa, entendeu? Então, se observar o seu próprio consumo, né? Acho que esse é o primeiro passo, porque, de uma maneira geral, a gente não observa muito aquilo que a gente compra, entende? A gente tem cartão de crédito, isso aqui vai ali, então, eu acho que você observar mais, não, peraí, isso aqui que eu estou comprando, realmente eu preciso para agora e tal. E todos nós, às vezes, somos invadidos por essa sensação de que a gente precisa de um negócio para agora, né? Tipo, e às vezes nem é. Cara, engraçado, passa às vezes um tempo, né? Você olha e fala, nossa, mas para que eu comprei isso? Entendeu? Tipo assim, eu nem uso, eu comprei num... Não, eu preciso da agora, tem que estar para hoje esse negócio, entendeu? Então, eu acho que essa é a primeira dica, né? Eu acho que, assim, a primeira coisa prática que você pode fazer é se observar mais, né? E começar a partir disso, né? Definir aquilo que realmente você precisa, né? E que é importante você ter, você gosta de ter, né? Que vai te trazer uma satisfação duradoura, né? De uma coisa que é... Isso é legal, porque esse processo não acontece do dia para a noite, tá? Sim. Acordei, sou minimalista, ou eu Nenhuma acordei... transformação, né? Tipo, hoje eu mudei de vida. Não é assim, é um processo. E nesse processo é legal você ir se descobrindo também. Tipo, o que tem valor para mim? O que eu gosto, de fato, entendeu? O que me traz satisfação? Não sei se felicidade, mas satisfação, me deixa, né, enfim, empolgado. Sim, satisfeito, né? A gente, às vezes, compra uma coisa que vai durar 2 semanas, entendeu? Já era. Só porque, no ímpeto, né, de querer comprar aquilo, eu queria ter. E, às vezes, você compra uma coisa que dura, sei lá, muito mais tempo, né? Muito mais durável. E aquilo te traz uma satisfação, né? Eu queria só colocar uma coisa, porque nós vivemos hoje... O sistema, ele tem aquela coisa da obsolescência programada. Ele já cria um objeto, um bem, programando para que daqui a algum tempo aquilo se torne obsoleto. E ele mesmo lance o próximo para que você deixe de lado aquilo que você comprou e já compre o próximo. Então, é uma estratégia do próprio sistema. Mas eu tenho meio que uma teoria, assim, que o nosso autoconhecimento e até autoestima são muito importantes nesse processo. Porque, por exemplo, se eu me conheço, se eu tenho autoestima, se eu sou segura de mim, eu não vou, por exemplo, me submeter a uma compra só para ser aceita, ou me submeter a uma compra para que alguém me ache legal, para que alguém me ache alguma coisa. Então, acho que até o processo de autoconhecimento e de autoestima interferem nessa maturidade que a gente desenvolve. Inclusive, é um livro que eu estava falando esses dias, estava relendo ele para esse programa, chama O Preço de Todas as Coisas. Fica uma dica de leitura para você também. E O que o Dinheiro Não Compra. Também é um excelente livro para falar sobre essa questão moral e a precificação das coisas. Mas O Preço de Todas as Coisas fala justamente disso, que a compra de um produto revela muito sobre você. E a não compra de um produto também revela sobre você, né? Então, isso é importante. Você listar as coisas que são importantes para você e deixar isso mais consciente te ajuda nesse lance de... E eu acho que, assim, às vezes você tem um momento de, peraí, vamos comparar uma coisa com outra. Tipo assim, sabe? Por exemplo, dando um exemplo meu, né? Saiu um novo celular e tal, e meu celular tinha quebrado, eu precisava de um outro celular. Aí você, nossa, eu vou no último, né? Eu vou naquele aquele que é o mais top do top, que é o último. Mas aí você fala, peraí, qual que é a diferença do último pro penúltimo, né? E do penúltimo pro antepenúltimo? Aí você vê, não, é 1 megapixel, entendeu? Tipo assim, sabe? Então você fala, não, é porque tem uma tela, sabe? Então, tipo assim, mas eu uso essa tela. Então, quando você começa a se questionar daquilo que você fala, cara, não preciso desse aqui, ó, esse aqui, entendeu? Que vai servir ótimo pra mim, entendeu? Tá perfeito, entendeu? Então, eu acho que é suficiente, sabe? E ficar satisfeito mesmo, né? Eu vi uma dica de uma pessoa minimalista, né? Em alguns documentários que eu assisti, e ela falou assim que uma coisa que ajuda muito é sempre esperar 24 horas todas as vezes que você quiser comprar alguma coisa. Toda vez que você chegar numa loja, olhar na internet, toda vez que você pensar em fazer uma compra, espere
24 horas. Porque muitas vezes nós só compramos porque nós não paramos para pensar. Sim. Então isso ajuda muito. A gente Achei vai bem no legal. impulso, né? Eu tava falando um negócio de prática, não sei se cada um pode dar uma dica e tal, mas inclusive assistindo documentários e lendo algumas coisas, eu achei uma dica muito legal, eu fiquei pensando, até comentei com o Henrique. O lance de produtos de limpeza. Gente, produto de limpeza é caro pra chuchu. E essa pessoa falou o seguinte, dê uma olhada, pegue vários produtos de limpeza da sua casa e dê uma olhada na lista de ingredientes químicos. E veja que geralmente são os mesmos, só que um tem cheiro de limão e o outro tem cheiro de laranja. Aí, não, mas esse é desengordurante, esse aqui é desinfetante. Tá, mas é a mesma composição química, só que tem cheiros diferentes. E aí ela disse assim, basicamente para você limpar a sua casa, você vai precisar de 3 coisas. Álcool, água e bicarbonato de sódio. Só isso limpa a sua casa. Mas não tem cheirinho de limão e nem de laranja. Então... Bate os limões. Bate os limões junto. Vai dar, ó. Cara, eu acho que até tem umas frutas mais cheirosas que você pode comprar no mercado. Amaciante não amacia a sua roupa, assim, dá um cheirinho especial. Ela disse assim, olha, agora o que eu faço? Eu lavo com um sabão, e aí, às vezes, eu pingo um perfuminho na água, uma essência que é mais caro, é uma essência, não é um perfume, é uma essência lá, enfim, para dar um cheirinho nas roupas e tal. Enfim, isso aí é uma... Eu não fiz isso em casa ainda, mas eu fiquei pensativa. Eu falei assim, poxa vida, quantas coisas a gente não precisa. Comodidade, né? Comodidade. E às vezes a gente compra porque... vai, leva esse aqui mesmo, né? Outra coisa que eu acabei de pensar aqui, sabe? É uma coisa curiosa, porque você já parou para pensar quanto que a gente gasta com coisa que a gente poderia estar gastando com momentos, entendeu? Tipo assim, por exemplo, eu gasto muita coisa com muito dinheiro com coisa, mas eu poderia economizar esse dinheiro para gastar com momentos especiais com pessoas que eu quero estar junto, entendeu? Por exemplo, uma viagem, muita gente deixa de viajar para poder ter entendeu? Não vou viajar com minha esposa, com meu marido, mas estou com o carro do ano. Então, tipo assim, poxa, eu não vou naquele restaurante que eu gosto de comer uma comida deliciosa, ter um jantar romântico com a minha namorada, mas eu vou ter o tênis da hora, o telefone da hora, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que, poxa, às vezes a gente está priorizando realmente consumo de coisas e não de momentos, entendeu? A gente podia tirar um pouco desse dinheiro para consumir momentos legais, né, com as pessoas. Ficar com tênis e perder a namorada, hein? Pois é. E a gente, para não perder Ela vai usar o tênis, você sabe pra quê. A gente, para não perder o programa aqui, a gente tem que ser minimalista agora, Bia. Porque a nossa produtora já está chamando aqui. Então manda ver. Posso chamar o intervalo? Pode chamar o intervalo. Olha, 2 minutinhos é só o tempo de você tomar uma aguinha, porque a água é saúde e a gente precisa tomar água, viu? 2 minutinhos a gente já volta. De volta aqui com Conexão Jovem, um lugar onde você tem voz e tem vez. E ó, o papo tá massa, o papo tá muito legal sobre algo aí que tem surgido, que é o minimalismo e tem chamado a atenção de muita gente, inclusive da galera aqui do Conexão. Qual o problema com isso, né? Mas a grande questão, e é o que a gente perguntou pra você, é ter menos, ser minimalista, realmente te traz leveza? Te traz felicidade? Que felicidade é essa? E nos próximos minutos a gente vai discutir isso. Essa busca insana do ser humano por felicidade. Em ter menos, em ter mais, enfim. O minimalismo é em ter menos e a gente perguntou. E a galera respondeu, olha, o Éder Peregrino, por exemplo, ele falou assim, ter menos coisas, Bianca, não vai fazer a pessoa feliz. Ou fazer com que ela comece a valorizar as pessoas, família, amigos e a sua própria vida. O que irá trazer a felicidade plena, ao meu ver, é uma vida espiritual e uma conexão com Deus. Porque mesmo em meio às dificuldades, saberemos que alguns obstáculos são causados por nós mesmos, quando nós estamos longe desse Deus que para mim nos sustenta. Foi isso que ele respondeu. Ainda a Ariane Bispo, ela diz o seguinte... Não, acho que para ter felicidade temos que ser satisfeitos, temos que estar satisfeitos com o que temos. Independente de pouco ou muito, seremos felizes, é o que ela respondeu. Ó, Bia, eu quero só ler rapidinho um trecho aqui do site Vida Minimalista, que é como se fosse que eles escrevem como sendo o manifesto minimalista. Eu achei super interessante esse trechinho que eu vou ler.
ter uma vida minimalista não é ter menos do que precisa, é ter o suficiente. Porque muitas vezes a pessoa que está em casa, ela está achando que a gente está dizendo que a gente precisa ter uma vida miserável. Ser miserável também não traz felicidade, você tem necessidade de coisas básicas. E termina assim, ó. Felicidade não tem a ver com carência, né? Exatamente. E não se deixar levar pela correnteza. É comprar sem culpa, mas com consciência, sabendo que aquilo que está se adquirindo é realmente útil e necessário. É saber que tudo que temos em casa é uma finalidade e não deixar objetos e roupas estagnados num canto, acumulado poeira, enquanto há tantas pessoas que precisam viver com menos preocupações. E eu achei interessante essa questão de no minimalismo, você se preocupar com o outro. Sim. Porque quando a gente vive numa sociedade, e assim, o mundo, ele não se produz mais do que tudo que existe é consumido e se acaba, certo? Ele vai se reciclando, mas as coisas existem uma quantidade finita. Quando você consome mais do que uma pessoa poderia ter consumido. Então, se você consome mais do que você precisa. E quando você pensa em consumir menos, você está pensando no próximo. Sim. E se você consome menos, alguém vai ter um pouco mais para consumir. Eu acho isso bacana, dessa questão de você pensar no próximo. Sim. Porque se você pensa só em você, e a gente falou aqui dessa questão, até você citou no início do programa, será que o minimalismo tem a ver com religião, com a Bíblia? O que a Bíblia fala sobre o minimalismo? Pegando até esse gancho que você falou de se preocupar com o próximo, acho que a gente pode entrar nessa questão. Eu fiquei pensando, poxa, minimalismo, parece que foi uma descoberta, assim, olha, gente, tá vendo? Olha, uma coisa nova, a gente está oferecendo uma nova filosofia, uma nova ideologia. Aí eu fui para a Bíblia. Falei assim, poxa, o que era o Jardim do Éden, por aí? O que era o nosso início, a nossa origem? Era minimalista, era uma vida simples, ou seja, o minimalismo, a filosofia minimalista sempre existiu. Aí acho que Deus olha para a gente e fala assim, gente, eu já tinha falado para vocês. Só descobriram agora. Gênios, né? E aí, o que vocês acham, né? Isso aí não é um pouco antigo? Enfim, é uma coisa que a gente já deveria estar seguindo e tem tudo a ver com a base do reino mesmo, de Cristo, enfim. Sim, eu acredito que sim. Você pode falar, se você quiser. Eu acredito. Até porque quando a gente fala de felicidade, do que realmente faz feliz, se você for parar para pensar, você vai acabar falando de família, você vai acabar falando de momentos importantes, você vai acabar falando de momentos na natureza, de coisas que realmente te trazem uma coisa maior do que apenas coisas. E é importante, quando a gente fala de minimalismo, lembrar que ser minimalista não é ser proibido de consumir de qualquer forma. Exato. O problema não é comprar. Não é que comprar seja ruim. O problema é colocar nas coisas a sua felicidade, porque elas não trarão. Elas não vão te tornar mais feliz, elas não vão te tornar mais completo. Mas, por exemplo, a minha relação com Deus, ela me torna mais completo. A minha relação com a minha família me torna mais feliz. Então, a gente tem que realmente se voltar para o que me faz feliz. E eu acho que puxando esse gancho, né, do que você e a Bianca acabaram de comentar, Jesus já ele já pregava isso, né? A gente estava conversando sobre isso, né? De olhar os lírios do campo, né? Olhar as aves do céu. Elas não trabalham, né? Elas não estão aqui se matando de trabalhar, mas eu sustento elas, né? E a gente estava falando sobre isso, né? A segurança que Deus dá, né? Para as pessoas, né? E a liberdade. E a liberdade, né? Que a gente estava falando sobre essa via, né? Que existe uma tensão entre a segurança e a liberdade, né? Quando se tem muita liberdade, parece que se perde um pouco a segurança. Quando se tem muita segurança, se perde um pouco a liberdade. E Deus, ele oferece as duas coisas, né? Por exemplo, um caso oposto é o caso do jovem rico, né? O jovem rico chega e fala, beleza, você está cumprindo, você está legal, então entrega tudo que você tem para mim e me segue, tudo. Entrega todos os seus bens pro próximo e me segue, né? Então, assim... E aí ele trava, né? Porque ele não espera isso, né? Ele viu que ele estava numa escravidão. Ele viu que ele estava numa escravidão, achando que estava vivendo uma liberdade, entendeu? Isso é louco porque é tão profundo, porque quando Jesus diz isso para o jovem rico, ele está dizendo o seguinte, larga tudo, porque o que você precisa sou eu. Sou eu, eu tenho tudo que você precisa. Que é segurança e liberdade. Segurança e liberdade, exatamente, porque a ilusão, né, é achar que a gente pode
ter, eu tava falando isso com a Bianca hoje, né, que a gente pode sair para um lugar que a gente vai fugir da gente mesmo, né? Porque assim, eu vou viver no mato, eu vou ter as coisas, eu vou ter uma casa pequena e tal, não sei o quê, mas cara, você vai estar lá. Então, tipo assim, você estando lá, você está correndo um grande perigo, entendeu? Porque você está com você mesmo, entendeu? E você é a sua própria prisão, né? porque assim, você vai se prender em algo que você mesmo vai criar, uma prisão que você mesmo vai criar, né? Poxa, e essa prisão pode ser inclusive uma ideologia, né? Tipo assim, uma ideologia. Então, eu acho que Jesus, ele oferece isso de uma maneira bonita, né? E ele pede pra gente, cara, relaxa, sabe? Tipo assim, olha, eu posso te dar a liberdade que você precisa e a segurança que você precisa. Mas não essa que o mundo dá, porque essa segurança, essa liberdade, a gente não encontra equilíbrio, que é o que Bauman prega, por exemplo, Bauman, que eu acho fantástico, que ele fala que inclusive esse conceito que eu falei, que você me falou, é dele, né? A base, segundo ele, da felicidade é segurança e é liberdade, mas o ser humano aqui nesse planeta, ele não consegue equilibrar as duas coisas. Ou ele tem muita liberdade, que daí vai diminuir a segurança, ou ele tem muita segurança, que vai diminuir a liberdade dele. Mas esse equilíbrio a gente encontra em Deus. E é muito interessante quando o próprio Cristo fala, eu te dou a paz, mas não a paz que esse mundo te dá. Entendeu? Não a liberdade ou a segurança que esse mundo te dá. Eu te dou a liberdade e eu te dou a segurança. Eu acho muito lindo isso. E o próprio Cristo também, quando ele fala, né, eu não tenho nem onde reclinar minha cabeça. Entendeu? Não são as coisas. O Henrique que falou, né, a Bíblia não traz a palavra coisas, sim, né? É porque o hebraico bíblico, né, ele não existe esse termo coisa. Entendeu? Então, assim, as pessoas... é uma linguagem pobre? Não, talvez seja uma visão de mundo que não se adequa à coisidade, né? A coisidade, entendeu? Coisificou. A gente coisificou tudo, entendeu? Então, assim, não existe coisa na linguagem bíblica, né? Então, acho que é isso mesmo, sabe? E o desafio, eu acho que a gente tentar ver que no final, né, eu tava falando, e no final das contas é uma lição de confiança, né? Porque não tá nas suas mãos isso, né? Não tá nas suas mãos você ter o total controle da segurança e a total liberdade, né? Não tá na sua mão, tá na mão de Deus. Então, é um desafio de, poxa, Deus guia minha vida, então eu tenho que aprender a viver como Ele deseja, né? Mas para a gente ter essa confiança, confiar nessa providência, a gente precisa de relacionamento. Sim. Porque eu posso ouvir falar que Ele faz, que Ele pode, que Ele provém, mas se eu não tiver relacionamento, eu não vou conseguir ter essa confiança. Relacionamento e minimalismo com você mesmo. Sim, exatamente. Menos de você para que tenha mais dele, né? Exatamente, pode ser aplicado também esse lance. Porque a gente corre em busca dessa felicidade porque a gente acha que nós vamos conseguir. Então, a gente sempre está acima da vontade de Deus. Não, eu tenho... Não, mas meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu tenho uma família para sustentar, eu tenho isso para fazer, eu tenho aquilo para conquistar, eu sou novo, eu preciso não sei o quê, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Sempre eu. E nunca, Senhor, e aí? O senhor acha e tal, né? Então, eu acho que é esse caminho mesmo. Então, assim, o ser humano... eu não vou me lembrar agora que poeta falou isso, mas eu achei fantástico. Ele disse assim, eu não estou caminhando para a morte, eu estou caminhando para as minhas origens. Então, o ser humano vai chegando assim, né? Conforme a gente vai seguindo na vida, na verdade, a gente não está avançando, a gente está querendo voltar para as nossas origens. Exatamente, né? Porque a gente vê que não está dando certo. Essa vida louca, essa vida absurda, essa opressão que o mundo... né, coloca sobre a gente no ter para ser. No fazer, né, no executar. Até um lance que eu estava falando com você, comentando com a Bia antes hoje, de um filme, né, que eu vi, que eu gosto muito, inclusive, desse filme, né, que se chama A Vida Secreta de Walter Mitty, né, quem quiser assistir, é um filme, eu acho um filme inspirador, né, e aí, resumidamente, ele é um cara que trabalha com revelação de fotografia na Times, né, e aí a Times está passando por uma fase que vai sair da fase impressa para o digital, e ele perde um filme de um fotógrafo que só fotografa em câmera analógica, né, com filme, que ia ser a capa da Times, né? E ele vai em busca desse filme, né? Ele sai em busca desse filme, vai viajar e tal, né? Essa foto, teoricamente, é a essência do... Exatamente, a essência do que representa a revista, né? E era a última revista impressa, eles precisavam disso. E aí ele vai atrás do cara, né, e tal. E ele encontra um cara numa montanha, lá não sei aonde, né? Acho que era na Islândia, não lembro mais. E o cara tá fotografando leopardos brancos, né? E aí ele chega, e o cara, não, chega e tal. E ele tá no momento que ele vai, né, passar um leopardo branco, assim. Do outro lado da montanha, ele com uma teleobjetiva, né, uma câmera fotográfica. E aí o leopardo passa e é lindo, assim, né? A cena do leopardo, né? E ele não clica, né? Ele não clica, ele fica assim, não clica. Aí o personagem, né, pergunta, poxa, mas você não vai tirar
foto dele, cara, Oportunidade da sua vida. As melhores fotografias são as que eu não tiro. Então, tipo assim, sabe? Cara, olha só a coisa linda. E você tá preocupado em eu clicar um botão, entendeu? Para salvar aquilo, entendeu? Curte, entendeu? Aproveita isso aqui. Olha só que coisa maravilhosa que a gente está tendo a oportunidade de ver, entendeu? Então, eu acho que, no final das contas, é isso que a gente tem que tentar carregar, né? Olha, será que eu estou deixando de enxergar alguma coisa, né, que Deus está querendo me disponibilizar, né? Porque eu estou colocando coisas Porque eu estou colocando coisas na frente, inclusive o domínio do espaço, né? Que Deus nos deu para que a gente cultivasse a terra e dominasse o espaço. Trabalhasse. Mas ele é quem faz crescer a semente, né? Então, tipo, sabe, a preocupação extrema com ter, com fazer, com, né, operar, é uma coisa que nos deixa meio doido, né? Muito legal. Nesse espaço agora, nesse espaço, Henrique, e nesse tempo, também, neste momento, agora tem aí o Fala aí, pastor, né? Diz aí, é o nosso outro quadro, Fala aí, pastor, com o pastor Marcelo Rezende. Tudo bom, pessoal? Tudo na paz com vocês? Espero que vocês estejam bem. E eu fico mais uma vez realmente muito feliz por poder participar com vocês aqui no finzinho do nosso programa Conexão Jovem, trazendo um enfoque espiritual, uma visão bíblica sobre esses assuntos atuais, sobre temas que fazem parte do nosso dia a dia. Nós falamos hoje sobre minimalismo, que é um estilo de vida mais desapegado das coisas materiais. O fato é que quando a gente olha a Bíblia, nós vemos que a Bíblia, muitas vezes, incentiva as pessoas a realmente viverem uma vida mais desapegada das coisas materiais. A Bíblia, ela é totalmente contrária à filosofia capitalista, consumista, que hoje faz parte do nosso dia a dia. Infelizmente, as pessoas, elas são levadas a acreditar, devido a toda essa pressão, a todo esse rolo compressor ao qual nós somos submetidos o tempo todo, nós somos levados a pensar que o nosso verdadeiro valor está naquilo que nós temos ou na capacidade de possuir alguma coisa. E é aí que reside o perigo, porque é um estilo de vida que acaba fazendo com que você se volte para você mesmo. O egoísmo, o materialismo, tudo isso vai tornando parte da nossa forma de encarar a vida, de entender as coisas, e nós somos muitas vezes levados por essa inversão radical de valores a entender que as coisas são importantes porque elas têm valor e elas atribuem significado àqueles que a possuem, e as pessoas não são importantes. E aí nós estamos coisificando as pessoas e estamos dignificando além do normal aquilo que foi criado para poder ser usado. A Bíblia é radicalmente contra isso. Por isso, quando você lê Mateus capítulo 6, e aqui um texto que eu deixo como exemplo para você, do verso 19 e até o verso 34, você vai ver Jesus aqui ensinando e estimulando as pessoas a viverem essa vida do desapego, a não focarem naquilo que tem, naquilo que possui. Ele diz assim: não acumuleis para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem. Não acumuleis, não vivam ansiosos pensando no dia de amanhã, não fiquem preocupados com aquilo que vocês vão comer ou não. Não que você tenha que viver uma vida de maneira irresponsável, mas não faça dessas coisas a razão da sua existência. A filosofia minimalista prega esse tipo de coisa. E quando você encontra aqui a Bíblia, você vê que realmente Jesus já ensinava isso, que mais do que possuir, o ser é mais importante. Mais do que ter aquilo que você consegue realizar através do que você amealhou no seu caráter na vida. Isso é que te torna realmente significante onde quer que você esteja, tá bom? Esse é o seu valor. Esse é o valor que você tem aos olhos de Deus. Eu espero que você também tenha aos seus olhos essa mesma compreensão, tá bom? Um abraço para todos. Até a próxima. Obrigada, pastor Marcelo. 30 segundinhos para a gente terminar o programa. Galera, foi inspirador hoje o programa. Muito bacana. Obrigada mesmo por esse bate-papo. Eu acho que a gente tem que ter mais isso, sabe? Mais consciência, mais conversas dessas assim com amigos e tal. A gente estimula você a fazer isso aí com seus amigos da sua comunidade cristã, enfim, do seu trabalho. Acho que isso é saudável, né? Henrique, valeu. Obrigado, gente. Foi muito legal o papo. Eu tô muito mais minimalista agora e tal. Mais incentivado. Mais incentivado menos, e tal. Né? Mas eu achei legal que a gente caminhou para uma conversa muito bacana. Foi muito gostoso estar aqui com vocês hoje. Legal. Obrigada, Henrique. E também a Poli. Obrigada, Eu que fico Poli. feliz. Sempre um prazer estar aqui. Continua cuidando da gente, tá, Poli? Pode deixar.
mais um momento essencial aqui na minha vida. Chapa, valeu. Valeu, Obrigada, viu? Obrigada a você aí de casa pelo seu carinho de sempre. A gente volta no próximo Conexão. Até lá.